Ouvi aqui o deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, para falar um pouquinho da nova lei de drogas. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e autoriza, inclusive, a internação involuntária do dependente químico. Primeiro, deputado, saber como é que o senhor avalia essa questão, a internação involuntária do dependente. Olha, é muito complexo isso, né? Só quem tem um dependente químico na família ou que já passou por isso sabe. Eu, no meu caso, por exemplo, fui dependente químico 20 anos, né? Fui viciado em cocaína. Hoje eu tô totalmente limpo, né? Me libertei, cheguei ao fundo do poço, pensei muitas vezes em me internar, não tive coragem. E é um desastre total. Eu acho que a internação involuntária, ela é de alguma forma, ela é agressiva, mas muitas vezes se faz necessária devido ao grau do paciente, vamos chamar assim, porque você, quando está no vício, né, como eu estive, eu sei exatamente do que eu estou falando, você perde completamente a noção da realidade e você acaba machucando e acaba ferindo, né, seus familiares emocionalmente, enfim, financeiramente. Então, o usuário de drogas, o dependente químico, ele acaba, muitas vezes, ultrapassando determinados limites, porque é uma doença quase que incontrolável, né? Quase que sem cura. É, Você precisa ter muita força de vontade na vida para você poder ultrapassar essa barreira. Então, eu acho que a internação involuntária, apesar de ser agressiva e complexa, eu acho que ela se faz necessária para determinados casos, porque se não for dessa maneira, não haverá outra maneira e aí você só pode encontrar a morte. Agora, falar um pouquinho agora dos vetos. O partido, a proposta era do ex-deputado, hoje ministro da Cidadania, Osmar Terra. Osmar Terra, e alguns pontos foram vetados pelo presidente. Um deles, todo o artigo que incluído pelos congressistas que alterava as penas para tráfico de drogas, o texto aumentava a pena mínima para o traficante que comandasse a organização criminosa, que passaria de 5 para 8 anos. Esse veto faz algum sentido? Esse veto não faz sentido, não entendi esse posicionamento do presidente Bolsonaro. Eu compactuo, ainda que eu tenha algumas divergências com o ministro Osmar Terra, nesse caso especificamente da dependência química, das drogas, do combate às drogas, do trabalho social que ele exerce, que ele faz, eu compactuo completamente com o ministro Osmar Terra e também com aqueles congressistas, parlamentares que queriam exatamente o aumento da pena de 5 para 8 anos. Deveria ser de 5 para 10 anos, né? O traficante, ele realmente, ele acaba conseguindo, de alguma maneira, desestabilizar as nossas famílias, a sociedade, aquela pessoa que fomenta o uso das drogas e, principalmente, fomenta um mercado financeiro absurdo quando ele passa a interagir com liberdade dentro da sociedade. Então, eu sou completamente a favor do aumento das penas, né? E se eu pudesse hoje vetar esse veto, você pode ter certeza que eu vetaria. Não concordo, não sei, deixo essa pergunta, inclusive, para o senhor presidente Bolsonaro, né? O porquê dessa razão, o senhor que tem combatido tanto o crime organizado, combatido tanto aqueles que fazem mal à sociedade, que bandido bom é bandido morto, que traficante deve ficar realmente preso. Então, eu gostaria de deixar aqui, estender essa pergunta ao nosso presidente Bolsonaro. Talvez ele pudesse explicar melhor ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, né? Porque existem hoje muitas famílias que perderam seus entes queridos, perderam seus filhos, suas filhas, justamente para o traficante de drogas. Então, esse merece cadeia, né, e cadeia grossa, e não ter uma pena diminuída. Um outro ponto vetado pelo presidente foi a possibilidade de realização de avaliação médica prévia de dependente em comunidade terapêutica por profissional que não seja médico. Nesse o senhor vê? Isso eu concordo. Eu acho que quem tem que
avaliar, reavaliar, são pessoas especializadas, são médicos, né, que têm ali toda a autonomia e todo o direito para avaliar aquele paciente, o grau de dependência, né, e ministrar exatamente o que essa pessoa deve tomar, seja com remédios, seja como terapia, enfim. Então, eu acredito que nesse ponto aí eu concordo, porque, veja bem, a gente encontra todos os dias nos jornais e telejornais muitas notícias de pessoas que talvez não sejam habilitadas por completo, né? E receitando coisas, avaliando aquele determinado paciente. Então, eu acho que aí, nesse ponto, o nosso presidente acertou. Um último ponto, deputado, só para a gente concluir a entrevista, o outro veto acabou com a reserva de 3% de vagas geradas em contratos de obras e serviços públicos para os dependentes em tratamento. Esse veto, o senhor consegue compreender? Seria essa reserva seria uma boa oportunidade para essas pessoas? Ressocializar a pessoa, né? Ressocializar aquele dependente químico. Eu acho que, aí mais uma vez eu não concordo com o nosso presidente, acho que você deve dar oportunidade, uma vez que a pessoa ela sai de uma temporada, né, de tratamento, ela precisa realmente se encontrar e precisa de oportunidade. Então, eu acho que deveria sim ser separado, né? Manter esses 3% e, principalmente, isso ajuda a pessoa a se reerguer na vida, isso ajuda a autoestima, você consegue talvez encontrar luz no fim do túnel, você não está abandonado. Então, nesse ponto é mais um ponto que eu realmente discordo do nosso presidente.